Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do CRCast, Direito e Tecnologia, e hoje a gente vai conversar com o delegado Anchieta Neri sobre o uso da tecnologia nas atividades policiais, como a segurança pública tem aproveitado a tecnologia em geral, da inteligência artificial, como isso tem acontecido aqui no Piauí, que a nossa Secretaria de Segurança Pública tem sido notícia nacional recentemente, e nós vamos conversar aqui com o delegado Anchieta Neri, que é meu amigo de longas datas, e é um prazer enorme estar aqui com ele. Anchieta, passa a palavra para você fazer essas considerações iniciais aí. Berto, meu amigo, eu quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui contigo e conversar sobre dois temas que, além de gostar muito, eu vivo. O direito e a tecnologia. Hoje é uma interseção que não dá para separar. Eu acho que não é uma opção para o operador do direito entender um pouco de tecnologia, se permitir viver novas tecnologias. Então você acertou bastante na hora de criar esse podcast, de chamar os operadores do direito aqui do Piauí para conversar e levar isso para todo mundo que está assistindo, né? Estagiários, advogados, servidores públicos. A visão que eu tenho é essa hoje. Não dá para separar. Então o que você está trazendo aqui para o pessoal... você está trazendo um presente para todo mundo, é assim um presente e uma obrigação do operador do direito juntar essas duas coisas. Bacana, bacana demais. A gente vai falar muito aqui sobre isso, mas antes de qualquer coisa, eu conheço o Anchieta, nós nos conhecemos profissionalmente. Eu advogava para um sindicato onde ele era servidor público e foi daí que a gente se conheceu, fez amizade. Mas Anchieta, eu queria que você contasse pra gente, né, como é que foi sua trajetória no direito, por onde é que você começou. Você sempre quis ser policial, meu amigo, sempre faltou esse parafuso aí, você sempre disse, eu quero ser policial. Eu tô brincando aqui, obviamente, porque eu admiro demais o trabalho dos policiais, mas eu só quero isso mesmo, amizade, admiração, que é uma coisa que eu não me vejo fazendo. Meu amigo, na verdade, o que eu sempre quis foi pagar as contas, né? Então, eu comecei a trabalhar cedo, com 16 anos, trabalhei de muita coisa diferente, fui operador de telemarketing, professor de reforço, representante comercial, vendi confecção, então tudo eu fiz. Até que numa época, dando aula em cursinho, já dei aula de informática básica, informática para concurso, e aí começa essa relação com a tecnologia, até que uma época, dando aula em cursinho, deu uma reduzida nas minhas turmas e aí, consequentemente, uma reduzida na grana, que pesa muito para qualquer profissional. E eu disse, olha, não dá para viver só disso aqui. Saiu o edital de um concurso público, que foi esse que você citou, do Ministério Público do Estado. E aí eu, como estava com poucas turmas de trabalho, consegui estudar bem, me dedicar. Foi em 2009 o primeiro concurso público de servidores do Piauí. Consegui aprovação para técnico, né, profissional de nível médio. E isso aí já me deu uma estabilidade, uma tranquilidade para concluir a faculdade e pensar um pouco lá na frente. E aí, Berto, nessa época, que foi inclusive a época que a gente se conheceu, e fica aí o aprendizado para todo mundo. A gente se conheceu profissionalmente, né? Eu cliente, o Berto advogado, e uma amizade que fica até hoje, né? Sou muito satisfeito com o serviço que ele prestou para a gente na época, advogado contratado. Admiro ele enquanto profissional e ficou aí essa amizade. E aí eu terminei minha faculdade como servidor público, ganhava bem, para um cara que era solteiro, então ganhava bem, estava tranquilo. Tava todo mundo estagiando lá, ganhando dinheiro da cerveja do estágio, mas você já estava concursado. Já. Isso, e aí como eu ganhava bem, o meu reta final ali de faculdade já não estudei tanto. Primeiro ano me dei essa tranquilidade, mas já no segundo ano de formado eu disse, espera aí, eu não vou continuar, eu não vou parar aqui num concurso de nível médio. E aí surgiram os concursos de delegado. Sempre gostei da atividade policial, sempre me interessei, mas eu acredito que veio a calhar justamente de alguns editais que me interessavam saírem nessa época que eu retomei os estudos para pegar alguma aprovação de nível superior e eu tive uma sorte imensa, meu amigo, que foi poder passar no concurso na minha casa, no Piauí, para trabalhar na polícia, que tem profissionais que eu já conhecia de antes enquanto servidor do Ministério Público e admirava bastante, fui aluno de muitos deles e hoje posso chamar de colega de trabalho. Você falou uma coisa que eu gosto de dizer em sala de aula, que você falou que teve sorte, né? E as pessoas, quem faz concurso, assim, eu não faço concurso, mas eu sou rodeado de alunos, de familiares, de amigos que vivem essa jornada. E as pessoas gostam de menosprezar o fator sorte, mas isso que você falou é muito interessante. A gente precisa de sorte.
a jornada do concurseiro, ela é terrível, ela é dura, é árdua e muitas vezes se decide na sorte. Mas também tem o lance de ajudar a sorte. É, né? claro. Tem uma coisa que eu aprendi com o diretor da minha escola, quando eu era criança, o professor Tadeu, ele repetia muito isso pra gente. Sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Perfeito. Então, naquela época, eu decidi voltar a estudar, porque eu queria alguma coisa de nível superior. No momento que eu tomo essa decisão, saem alguns editais que me interessavam. Então, assim, na hora que saiu o edital, eu já vinha com alguns meses bons de preparação. Não adianta e nada aí a sorte aconteceu. A sorte vai te ajudar. Você tem que ajudar um pouquinho a sorte. Claro, perfeitamente. Você falou aí que dava aula de informática básica lá no ensino. Sabe aquele tempo nosso de... Porque ao mesmo tempo, não adianta negar, muita gente que está assistindo não pegou esse tempo, mas aquele tempo nosso, de que você via a propaganda dos cursos de informática básica, o Windows 95, o Windows 98, curso do pacote Office, aprender a mexer no Word, Excel. Então pronto, eu fui aluno disso atalho de teclado para ligar a calculadora, atalho de teclado para acessar o prompt, para não ficar usando o mouse. Então fui aluno disso aí, aluno de um gigante aqui no Piauí, o Márcio Lima. E aí depois ele me ajudou a me tornar professor, então dei aula de informática básica. Na época eu também fiz curso de montagem e manutenção de computadores, que o adolescente queria ganhar uma graninha e ir atrás de algum serviço desse. Então fiz curso de montagem e manutenção de computadores e aí fazia o freela, né? Tentava ajudar algum colega e ganhar uma graninha. Nessa época aí, os concursos cobravam, as questões eram atalho, né? Isso. Qual é o atalho para calculadora? Alt... E aí depois veio a informática para concurso. Exato. A gente tinha muitos cursinhos em Teresina, a coisa crescendo, precisando de mais professores. Eu, na época, estava começando a faculdade de Direito, mas tinha essa vivência com a informática, por já ter dado uma aula prática. E, assim, eu te disse que eu já fiz muita coisa, mas uma coisa que eu sempre fiz foi dar aula. Então, hoje eu estou um pouco afastado da sala de aula, uma situação eventual, uma turma curta, palestra, pós... Porque o tempo está muito curto, né? Tá puxado no trabalho, mas eu não abandono a sala de aula. Não, a gente vai falar muito aí dessa sua atuação profissional aí. A gente estava brincando aqui que o governador, o secretário estão botando quente em cima dos servidores aqui da segurança pública, né? Tem funcionado. Eu queria começar aqui, para a gente entrar no tema, eu fiz isso com o Nazareno, convidado anterior, e foi bem legal. A gente compartilhar histórias de quando você começou a estudar direito, os seus estágios, assim, as suas primeiras atuações profissionais em que o mundo era outro, né? Que a gente não tinha a internet, a gente não tinha o computador, não existia... computador existia, óbvio, mas não existia o processo virtual, eletrônico, como ele é hoje. E aí a gente trocou aqui histórias tipo assim, ó... Quando eu era estagiário, eu tinha que ir lá no fórum, fazer carga, um livro de protocolo, pegar o processo, botar debaixo do braço e fazer a carga. Lá a gente convivia com a galera, entrava na filinha, depois devolvia o processo para olhar uma movimentação. Você viveu isso também? Como é que era a sua... Cara, tu quer ver um lance que eu lembro sempre que tem a ver com isso? Na época eu talvez estivesse no segundo período e eu conheci um advogado em Teresina que ele me falou que pagou um curso num estado da região sul. Ele viajou para lá, ele teve que ir fisicamente até lá, porque um advogado de lá descobriu uma nova tese previdenciária que deu base para uma série de ações de revisão no benefício de aposentadoria. E aí, como o cara descobriu aquela tese, aí o que ele fez? Ele ingressou com vários processos, mas ele também compartilhou aquele conhecimento com advogados ao redor do Brasil, formando turmas de um curso. Na época era o processo físico, ninguém conseguiria consultar, estando em outro estado. E aquele cara fez contrato de participação nos lucros de vários advogados. E assim, hoje, se eu quero visualizar um processo que não é sigiloso do Rio Grande do Sul, do Amapá, qual a dificuldade que eu tenho? Então, assim, uma grande diferença daquela época para agora é o acesso a conhecimento. Perfeito. Então, se você acha que sabe alguma coisa... Parabéns, beleza, esse não vai ser seu diferencial. Hoje todo mundo acessa o conhecimento que quiser. Então, volume de informação ou até o processamento dessa informação que você faça, você tem um bom juízo crítico,
não vai ser seu diferencial no mercado de trabalho. Isso poderia ser o diferencial 10 anos atrás, 20 anos atrás. Hoje, conhecimento, informação está a um clique de distância de todo mundo. Então aí você vai ter que reforçar outras habilidades para se colocar diferente no mercado. Isso, a tecnologia ela tem abraçado, ela tem abarcado, melhor dizendo, o operacional, vamos dizer assim. Sobra mais tempo para a gente, sobra mais tempo, vírgula, mas assim, a gente vai se dedicar mais a tarefas mentais, criativos, né? Aí é o que a gente chama de soft skills, né? Isso. Saber coisas ao redor do direito que e muitas vezes a gente não aprende na faculdade, é na prática, né? A gente É o que todo mundo fala, que o uso massivo da inteligência artificial nos processos de trabalho rotineiros vai trazer, ela vai liberar aquele profissional de uma atividade repetitiva ou de uma atividade básica e ele vai ter que se diferenciar por outra coisa. Então eu li um livro do CTO da Microsoft, acho que o título é A Era da Inteligência Artificial. O que é que ele fala? Ele não fala de a gente perder empregos em larga escala. Ele fala de uma reorganização do trabalho. Então tu pega os Estados Unidos no século XX, ele sofre um processo de desindustrialização, né? As empresas tiram as indústrias de lá para levar para países subdesenvolvidos com mão de um obra custo barata, menor. isso. E aí hoje ele projeta o inverso disso acontecendo. O custo de produção vai reduzir, porque eu vou precisar de menos gente no operacional, eu vou enxugar o meu custo operacional, aí eu consigo trazer novamente as indústrias para o país e eu vou precisar de um novo tipo de profissional. Um profissional adaptado com novas capacidades. E aí entra o que eu falei no começo. Isso. Você não tem a opção hoje de exercer uma atividade profissional, qualquer que seja ela. Você é um bacharel em direito, você é um médico e eu quero ficar paralelo, alheio às novas tecnologias. Não é uma boa escolha. Não, você vai ser ejetado do mercado, você não tem dúvida. Mas voltando aqui, aí você virou delegado. E aí? Isso. Como é que você começou a carreira de delegado? Você foi lotado onde? Você fazia o quê? Prendia quem? Soltava quem? Quando eu comecei, temporariamente eu fiquei numa atividade aqui em Teresina, na capital, que se chamou de Força Tarefa. Tá com 10 anos você é delegado? Mais? Um pouco menos, Berto. 8 anos. Então a gente ficou 6 meses trabalhando com tráfico de drogas em Teresina, combate ao tráfico de drogas. A partir daí eu fui para o interior do estado, trabalhei em algumas cidades, da hoje seccional de Esperantina, Matias Olímpio, Joaquim Pires. Após isso fui para Castelo do Piauí e por último trabalhei em Campo Maior, no interior. De lá fui passar uma experiência profissional no Ministério da Justiça, em Brasília, e esse convite só chegou porque eu tinha esse caminho da interseção do direito e da tecnologia. Uhum. Então, na época, desde o primeiro dia, eu já usava um pouco desses meus conhecimentos de informática para auxiliar na atividade investigativa. E isso aí me credenciou a receber esse convite. Como é que era essa tua agenda lá em Brasília, no Ministério da Justiça? Que você ficava lotado como? Bom, que tipo de operação você desenvolvia? Lá eu fui mobilizado para trabalhar na diretoria de inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Inicialmente eu fui compor a equipe do delegado Alessandro Barreto, que é um delegado aqui do Piauí, que está já há algum tempo lá colaborando com o Ministério da Justiça. E a gente tinha um laboratório de inteligência cibernética, lá funciona até hoje, com grandes profissionais do Brasil inteiro. E a nossa missão era pensar novas formas de obter o dado no curso de uma investigação e auxiliar as polícias civis dos estados, né? Esse foi o meu primeiro ano lá. Após isso eu saí para chefiar outro time e implementar alguns projetos dessa área de inteligência de segurança pública. Foi para mim uma experiência muito rica, muito bacana, porque eu passei a conviver com profissionais de segurança de outros estados, conheci outras realidades. Viajei para fora do país representando a nossa segurança pública, viajei o país inteiro, de Foz do Iguaçu até Pacaraima, em Roraima, que na época estava tendo conflito migratório. Falar dessa daí eu nunca ouvi falar. Então, assim, rodei bastante, enriqueci ali o meu conhecimento, o que eu tinha de vivência profissional e entendi que era o momento de fechar aquele ciclo. Fiquei 2 anos completos e recebi um convite do nosso delegado-geral, Lúcio Queico, para voltar para Teresina e auxiliar na estruturação da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática. Então você vê, né, a sorte acontecendo. A sorte acontece, mas você tinha que estar preparado. Eu construí um caminho profissional que tem a ver com isso, com a tecnologia,
a gente já tinha... O Piauí foi um dos primeiros estados a criar uma delegacia de repressão a crimes de informática. No começo ela se chamava de DERCAT, Delegacia de Repressão aos Crimes de Alta Tecnologia, e funcionava dentro do GRECO. O GRECO que hoje virou DRACO. Uhum. Então essa unidade já existia, depois ela se transformou em DRCI, e em 2019 eu passei a chefiar essa unidade, a colaborar ali com uma equipe de profissionais brilhantes que já estavam lá há algum tempo, e aí fiquei de 2019 até dezembro de 22. E aí nesse período de 19 a 22, a gente mudou de prédio 2 vezes, duplicou o tamanho da equipe, conseguimos entregar boas operações, enfim, é uma unidade policial que ela só cresce. Hoje ela conta com 3 delegados, profissionais experientes, profissionais, o Humberto Mácula, o Cleidson Ferreira e o Alisson, que estudam isso, direito e tecnologia, e uma equipe de agentes e escrivães muito grande também. Então, eu acredito que mais uma vez já dobrou de tamanho essa unidade. Você fala assim várias vezes, inteligência na segurança pública, laboratório de inteligência. Eu queria que você materializasse pra gente o exemplo, algo, claro, que você possa falar pro público que, assim, legal, inteligência, mas como é que isso se materializa na prática? O que que um delegado faz de fato? Por exemplo, como é que ele acha um documento de evidência digital? Como é que ele faz isso? Como é que seria esse pormenor? Muito bom, Berta. É importante a gente fazer essa diferenciação, porque o que que o leigo pensa sempre, né? Ali quem não é da área do direito ou que não tem essa vivência, ele confunde inteligência policial com uma investigação tecnológica. Então, se eu vou usar alguma ferramenta tecnológica, ou se eu vou atrás de alguma evidência digital, eu confundo, eu chamo isso de inteligência. E não é bem assim. Pela doutrina, a gente tem normas no país, a gente tem uma doutrina nacional de inteligência de segurança pública. Então, pela doutrina, o que seria inteligência? Seria a produção de conhecimento com o objetivo de assessorar uma tomada de decisão do gestor. Então, você já faz um paralelo. Inteligência é uma coisa e investigação policial é outra. Então, o que eu fazia na DRCI? É uma delegacia, é uma unidade policial, eu entregava investigação policial. Uhum. Já num órgão de gestão, na Polícia Civil, na própria Secretaria de Segurança, então todas as forças de segurança pública, elas têm agências de inteligência que estão ali para salvaguardar os ativos daquela força de segurança, é uma das funções, pensar na proteção dos prédios, proteção dos policiais, proteção do ativo informacional e pensar o processo de trabalho dessa força policial. A gente não faz polícia e, na verdade, a gente não faz nada sem pensar, sem raciocinar como eu vou usar melhor os recursos, como eu chego do ponto A para o B de maneira mais rápida. Isso é o que você está chamando de inteligência. Isso. Não necessariamente ela está ligada à investigação policial. Exatamente. Ela pode estar ligada à administração. E aí gestão de bens, gestão de recursos. Uma das tarefas da inteligência pode ser, em determinado momento, assessorar uma investigação. Perfeito. Mas eu tenho várias outras entregas. Utilizando, como, por exemplo, ferramentas tecnológicas. Também. Eu posso também. Ou não, mas isso. Assim, posso também utilizar fontes humanas. Uhum. É o que a gente vê sempre em filme aí. Esse filme americano. Trabalhar infiltrado. Recrutamento de fonte humana, trabalhar infiltrado. No país a gente tem legislação para isso, a 12.850, Lei de Organização Criminosa, 11.343. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a infiltração em ambientes cibernéticos. Já trabalhou infiltrado? Não. Porque assim, a gente fala da infiltração, ela é um procedimento formal. Então eu já fiz atividades investigativas em que eu estava interpretando outro personagem. Pronto, isso é uma coisa também interessante. O infiltrado é o... Formalmente falando... É o cara, por exemplo, que aqui usando Hollywood, é o cara que tá lá como traficante e isso é um policial. Ele se identifica, ele entra na quadrilha como traficante, qual é o vive problema? como traficante, Isso. Mas é policial. Isso é infiltrado. Exato. E aí você tem que fazer isso de maneira formalmente adequada desde o nascedouro. Previsão, Lei 12.850. Então tem que ter uma autorização judicial prévia e preparar bem aquele cenário. Porque o que vai acontecer com um cara que se infiltra numa organização criminosa? Ele vai naturalmente praticar crimes. E aí como que eu não responsabilizo ele? Aí entra o direito, né? É um excludente de culpabilidade. Porque ele entra no tipo penal.
mas eu não posso culpá-lo por aquilo, ele tem um excludente de culpabilidade. Então, o infiltrado já é uma outra situação. Agora, ir para um evento noturno, uma festa, entrar no estabelecimento comercial... De se passar por um atleta de Isso. alguma coisa. Aí é o se dia a passa- dia do policial civil. Aí é o dia a dia do policial civil. Que assim, isso é uma coisa. Eu tô te perguntando aqui, a gente já conversou sobre isso, mas é uma coisa. Eu não sabia, assim, dessa forma até a gente conversar. Mas é uma coisa que a gente confunde naturalmente. A gente acha sempre que o policial tá lá, sempre lá de colete, né? Com a arma Porque no coldre e tal. Mas ele, às vezes ele. Se a gente pensar do serviço da polícia judiciária ou polícia investigativa, essa é a parte que a sociedade vê. Essa é a parte da prestação de contas. O final de uma investigação policial, onde eu vou ali deflagrar uma operação, cumprir os mandados, os policiais vão estar com a roupa operacional e vão prestar contas à sociedade do que foi feito ali. Então essa é a ponta do iceberg, né? É o que se vê. Com todo um trabalho de cartório por trás, todo um trabalho de coleta de dados. E essa coleta de dados vai acontecer no ambiente digital, vai acontecer até pela via de um expediente documental físico, né? Como faziam os maias e incas. Enviar um ofício impresso, assinado de caneta. Ou a coleta desse dado pode acontecer com atividade de vigilância. Ela pode ser uma vigilância estática ou dinâmica. Eu vou acompanhar um alvo que está saindo da Bolívia, passa no Mato Grosso e vem para o Piauí. Então tem uma infinidade de situações. Um alvo que resolve ir para uma boate e gastar R$11.000. Então alguém tem que estar lá para saber que isso está acontecendo, para entender aquele padrão de vida que destoa, né, do que ele tem declarado. Bom, e aí a gente, você foi delegado, é delegado desde 2008 anos, então desde 2016, 2015. Isso. Pronto. E agora você está como diretor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Piauí. E aí você explicou pra gente agora que a inteligência é um padrão, vamos dizer assim, uma organização de pesquisa para atingir determinado fim, que pode ou não usar tecnologia. Exato. Que pode prestar um serviço à investigação usando tecnologia, ou pode servir para gerir recursos. E aí o que está acontecendo na atual gestão da Secretaria de Segurança do Piauí? O nosso secretário, Dr. Chico Lucas, ele entende, você não precisa vender essa ideia para ele, ele entende o valor da informação, ele entende o valor da ciência. Então, de início, no primeiro ano, com o governador, ele celebrou um acordo de cooperação técnica com as 4 grandes universidades públicas do estado para fundar um núcleo de altos estudos em segurança pública, chamado de Data SSP. Lá dentro a gente de fato produz ciência. Então a gente tem projetos em andamento, alguns da área de tecnologia da informação, mas também de outras áreas, psicologia, estatística e matemática, onde a gente vai estudar a segurança pública sobre a ótica da ciência, né? Eu vejo um problema e vou ver como resolver esse problema. Um exemplo, a gente está agora com um projeto em andamento, com alunos da Universidade Federal, professores, doutores e mestres da Universidade Federal, para uso de inteligência artificial, né, em linguagem natural, para que a gente entenda melhor o ponto de contato da sociedade com as forças de segurança, que é a ligação por 190, o boletim de ocorrência. Então imagina quantos boletins de ocorrência são registrados por dia numa capital de 1 milhão de habitantes. Presencialmente nas delegacias, online, por meio da internet online que a gente pode fazer. Já a gente vai lançar esse BO por meio de áudio no WhatsApp. Então, como que eu vou esperar que o operador humano leia tudo isso, entenda, identifique as relações, né, de modus operandi ou as relações entre BOs diferentes, se eu posso ter um cálculo matemático que me ajuda com isso? Então, se eu posso usar IA para fazer todas essas inferências dos boletins que eu registro dia a dia. Então a inteligência artificial está sendo desenvolvida para ser alimentada com as queixas da população, categorizar e dar vamos dizer assim, um pontapé inicial, o direcionamento, a triagem. Seria uma triagem? Seria uma triagem. Ela pode auxiliar no despacho desse boletim de ocorrência. Todo boletim de ocorrência que é registrado, ele precisa ser despachado por um delegado de polícia. Perfeito. Agora eu posso colocar à disposição dele. A gente não falou que o profissional vai ter que se reinventar? Vai. Então eu posso colocar à disposição dele uma IA, que ela está ali trabalhando em linguagem natural, e ela vai auxiliar na compreensão de uma massa de 75 boletins ao mesmo tempo. Ela vai identificar padrões ali
e poder orientar esse despacho dele. E a gente consegue, com isso, mapear muita coisa. Com certeza. A gente consegue saber que tipo de denúncias estão feitas, as áreas. A gente consegue até auxiliar o ponto final desse processo de trabalho do delegado de polícia. Então eu tenho um inquérito, ele vai começar de duas maneiras, portaria ou auto de prisão em flagrante. Mas a última peça é o relatório final de investigação. O relatório final nada mais é do que listar tudo aquilo que foi feito de diligências, os achados e o indiciamento do autor, se houver, né, materialidade e autoria. Conclusão. Agora, se ele começa com essa listagem de diligências, eu também não posso pegar essa IA para ler todo o procedimento que já foi feito e auxiliar na preparação do relatório final. Então, às vezes, um relatório final que o delegado gastaria 3 horas para fazer, a IA já entrega 65% dele ali em segundos. E ele vai conseguir terminar em meia hora esse relatório final. E aí eu economizo na hora de trabalho do servidor público. Claro. Que assim, é o maior custo de qualquer estado. Folha. Então, qualquer estado nacional, não estou falando dos estados brasileiros, um custo muito grande é folha. Então, se eu tiro do servidor público um trabalho que eu posso automatizar, aquela parte mecânica... Exato, você está tirando a parte operacional bruta do servidor e está dando ao servidor um tempo disponível para que ele revise aquele material eventualmente e para que ele tome decisões. Aquilo que você falou agora há pouco. Como era o direito 10 anos atrás, 20 anos atrás. No primeiro cargo público que eu passei, uma das minhas funções, a depender do setor que eu ficasse, era numerar as páginas de um processo. Numerar a página de processo, eu fiz isso também. Processo administrativo ou processo judicial. Eu fiz isso também. E aí, tu se imagina hoje... numerar, carimbar. O Estado pagar um servidor público para numerar a página de caneta? Não, porque hoje, em quase todas as instâncias que a gente vai, órgãos públicos, os processos são eletrônicos. O governo federal agora instituiu o SEI como o processo eletrônico federal. Então, tanto processo administrativo quanto judicial, quase todo lugar que você vai já é eletrônico. Ninguém fala mais em numerar a página. Talvez o pessoal que está assistindo a gente, os mais jovens, não tenham visto o carimbinho de número de página, assinar de caneta. Uma vez. Coisa que é do teu tempo, Uma vez, a minha estagiária, hoje advogada do escritório, a Carol, não sei se ela vai ouvir isso, mas ela me deixou triste. Eu vou compartilhar essa história aqui. Ela simplesmente virou para mim, ela foi minha aluna também, virou para mim, pegou no meu braço e falou assim: professor, me conta como era na época do processo físico. Sabe, parece que ela jogou um tijolo assim, cara, eu tenho 15 anos de advocacia, cara, é um tempo razoável, mas eu não tinha processado ainda, que eu não tinha virado essa página, né, e realmente eu virei para ela e perguntei: tu nunca mexeu num processo físico? Ela: não, eu comecei a estudar direito em 2017, 18. Mas se você for pensar, uma pessoa dessa, tu imagina que ela tá no ensino médio agora. Não, é uma profissional. Um profissional já com 3, 4 anos de formação. Nunca viu um processo físico. Ela não vai saber nunca o que é numerar uma página. Cara, não é porque 15 anos faz muito tempo. É porque a gente tá vivendo uma mudança muito forte. E aí, por isso eu reforço a mensagem para todo mundo. Não dá para você ficar alheio a essa mudança. Qualquer que seja a tua área de atuação profissional, se force, se obrigue a vivenciar as novas tecnologias, leia um pouco sobre isso, entenda o que está acontecendo. Sabe o que eu fiz essa semana, Berto? Eu voltei a estudar formalmente inglês. Eu falo inglês fluente, eu converso em inglês, eu viajo numa boa, só que assim... O que a gente pensa? É porque a gente vai ter que ler cada vez mais, a gente vai ter que programar, ler as programações, tudo. Eu disse que conhecimento, informação tá solto e acessível para todo mundo. Vai ver quantos % do YouTube ou do que está disponível na web aí aberto é em português. É um percentual infinitamente menor do que tu tem disponível de conhecimento em inglês. Então, e se tu quer falar para o mundo ou falar para mais gente... A plataforma hoje é o inglês. Então, assim, é até uma forma de me colocar para aprender. A gente vive numa era da distração. É verdade. Então, é só informação curta, é um tweet, é você ver um vídeo curto de até 1 minuto. Então, a gente nem se imagina mais ficando numa aula de 2 horas, assistindo um filme de 3 horas, lendo 100 páginas de um livro. Então, eu cheguei num momento que, para que eu lesse um livro, eu boto o meu celular em outro cômodo.
para eu não cair ali na tentação de desbloquear o celular. De pegar o telefone, é ou não é? Tá todo mundo assim. Todo mundo assim. Não é o Anchieta, não é o Alberto, é o mundo que a gente tá inserido. Então a gente tá numa roda de rato, que se a gente não se forçar a sair dessa roda de rato, então eu tenho que parar meu dia a dia, parar um pedaço do meu tempo para estudar, reorganizar minha rotina diária, como que eu vou encaixar o uso de inteligência artificial ou ferramentas que eu tenho prontas de inteligência artificial, como um Gemini, um GPT-4 desse, no meu dia a dia. Você não precisa aprender sozinho, você pode pagar um cursinho online para isso, o conhecimento está aí acessível, mas você tem que parar o teu dia a dia e reprogramar ele. Isso é uma coisa que eu venho lendo há muito tempo. A gente vai falar um pouco mais disso na frente, mas já que a gente tocou, eu tenho lido sobre inteligência artificial há algum tempo e sempre houve esse medo de que as máquinas vão tomar o trabalho humano e tal. Mas toda pessoa que estuda um pouquinho a mais, ela tende, a maioria, não vou dizer toda, mas a maioria tende a dizer o que você está dizendo. O mercado de trabalho vai ser remodelado. Na verdade, a gente vai ter novas funções. Na verdade, a gente vai ter outras profissões antigas vão acabar. Algumas vão continuar existindo, mas o profissional de hoje, o advogado de hoje, ele é diferente do advogado de 20 anos. Agora, o sim, delegado de hoje, o Anchieta não compara o perfil com o delegado dos anos 90, 80, que tinha outras habilidades. Roberto, você está falando de 2 profissionais de ponta. É verdade. Então, assim, apertem o cinto de vocês, porque a pancada vai ser grande. Então, assim, eu não vou bancar um terror, mas para mim é a realidade. Você falar advogado, delegado, são profissionais de nível superior, é a minoria da população. Verdade. Então, quando a gente começa a ver bilionários falando abertamente sobre renda básica universal no mundo que tem que ter, é porque o trabalho braçal básico ele vai reduzir mesmo de maneira imensa. A gente pega o nosso estado, o Piauí. 10 anos atrás, cresceu muito no Piauí postos de trabalho de operador de telemarketing. Quem está assistindo aí lembra de empresas que se instalaram em Teresina, com 1.000 postos de trabalho, 2.000 postos de trabalho. Esquece isso, cara. Então, assim, o atendimento, a falar com a secretária eletrônica, hoje é com uma IA, com texto ou voz, e a IA quase sempre vai resolver teu problema. Então, assim, tu vai precisar falar com o operador humano só no que precisar de tomada de decisão. Tirar uma dúvida, encaminhar um pedido seu. Inclusive, isso teve que ser colocado na lei de proteção de dados, que a gente tinha direito a uma revisão humana, porque a tendência seria não ter mais acesso a... É isso, tudo então, ser assim, por máquina. Você já observa hoje no Brasil postos de trabalho de operador de telemarketing. A gente está já vendo a tendência de redução. O trabalho no campo, no agronegócio. Todo mundo pensa no Brasil, assim, regra geral da população. Você pensa num trabalho que o agronegócio é uma coisa mais simples, ou não industrializada, ou não mecanizada. Contrário. Se tu for ver os projetos de IA no agronegócio e o uso de novas tecnologias e ciência de dados no agronegócio, então eu tenho aqui um projeto de um laticínio. Como que eu vou conseguir produzir mais com menos recursos? Plantio, como que eu vou... Colheita, irrigação. Então, tudo ciência de dados e IA. Tudo é calculado. E aí você diminui o uso da mão de obra humana. Então, assim, os trabalhos que não dependem de juízo crítico, que não dependem de tomada de decisão, eles sim vão perder um grande espaço. E os trabalhos de ponta, né, profissionais de nível superior... tem que se readaptar. Engraçado, você falou aí que os bilionários estão pensando em programas de renda universal. Eu li que isso é bem interessante, que os bilionários, a galera lá do Vale do Silício que trabalha com high-tech, que desenvolve, é o polo do mundo, vamos dizer assim, né? Junto com a China, mas eles não colocam os filhos deles em escolas tradicionais, eles colocam em escolas voltadas para ensinos humanísticos. Porque eles sabem, né, que eles precisam de outras habilidades. Os caras que trabalham com tecnologia, que desenvolvem a tecnologia, eles estão pensando, estão sabendo exatamente que o ser humano vai fazer outra coisa daqui a algum tempo, daqui a alguns anos. A gente não tem ideia enfim, de como isso vai andar. Mas eu queria falar, claro, a gente não podia deixar de falar que eu, como
como piauiense, nascido, crescido no Piauí, morei fora 2 vezes, mas sempre para passar uma chuva, sempre para estudar. Me acostumei a ver na televisão, eu só vejo o Piauí na televisão para desgraça. Só aparece o Piauí na televisão quando a notícia é ruim. E recentemente a Polícia Estadual tem nos dado assim, um orgulho, eu como piauiense nato, assim, como eu senti um orgulho de ver, cara, tem gente muito boa desenvolvendo um trabalho muito legal aqui no Piauí, que é esse projeto do combate ao roubo de celulares, que foi levado para o CNJ também, não é isso? Foi levado para o Ministério da Justiça. O Lewandowski chamou lá os representantes para adotar esse protocolo. Então, fala mais um pouco sobre isso pra gente. Fala muito, na verdade, sobre isso. Cara, a gente está vivendo um momento ímpar na segurança pública do Piauí. Né? Eu digo muito para o meu time, para os colegas que trabalham comigo, que dificilmente a gente vai ver 2 momentos como esse. Então, assim, tem muita coisa boa acontecendo e isso é uma sucessão de acertos. São vários fatores que concorrem para isso. Primeiro, uma decisão muito forte do governador do estado de investir recursos financeiros e atenção na segurança pública. Atenção de que maneira? Na minha opinião, ele pega a melhor pessoa dele, um grande resolvedor de problemas, um cara que tem uma mente realmente bem à frente, que é o secretário Chico Lucas, e paga essa missão de chefiar a Secretaria de Segurança. E aí a gente entra um outro fator importantíssimo, que é as polícias do Piauí, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, são formados por profissionais valorosos. Tem muita gente boa lá trabalhando. E aí quando você pega muita gente... entrou muita gente também. O concurso, os últimos concursos, eles foram zerados. Não tem ninguém na lista. A gente tem mais de 1.600 novos policiais em um ano. 1.400 policiais militares, 200 a 300 policiais civis, 450 bombeiros militares. E aí tu tem profissionais das áreas de TI, da matemática, da engenharia, essas matérias que até o governador chamou na palestra dele agora de STEAM, né? Science, Technology, Engineering, Arts and Maths. Então o que que acontece? Você pega muita gente boa, uma liderança forte e dá os recursos necessários. E aí o secretário vai atuando em várias frentes. A gente tem desenvolvimento próprio do nosso time de tecnologia, que são policiais. A gente tem alunos das universidades, mestrandos, doutorandos, graduandos, produzindo junto com a gente. Que é esse Data SSP. Data SSP. E empresas contratadas. Então a gente começa a voar de verdade. Então nós temos policiais que são desenvolvedores de software. É a melhor coisa do mundo você ter alguém que entende da regra de negócio, ou seja, os caras entendem de segurança pública, o que o policial precisa na ponta, qual a necessidade dele, e aí vão lá sentar no computador e codar. Vão desenvolver a solução para esse policial. Então isso coloca o Piauí na frente de muitos estados. E aí é isso que foi feito com esse programa de roubo e furto de celulares. Combate a roubo e furto de celulares. Da onde vem isso, Berto? Eu até coloquei isso numa reunião no MJ no ano passado. A gente vive uma epidemia de segurança pública no Brasil. Com certeza. Sensação de estar exposto a todo momento. Mas assim, graças a Deus, nem todas as famílias vão viver a dor de um homicídio. Então, a gente tem famílias que vão passar por várias gerações, graças a Deus, sem viver a dor de um homicídio. Mas infelizmente, toda família já passou pela dor de um roubo. Verdade. Ou você, ou seu irmão, às vezes todo ou mundo. seu filho. Você conhece alguém que foi vítima de um roubo. E aí qual é esse roubo que acontece muito no Brasil? O roubo a transeunte. Você está se deslocando, indo, voltando do trabalho, chegando em casa. E nesse contexto, qual o objeto mais roubado? Telefone, celular. O aparelho celular. Porque às vezes você pode não trazer contigo um relógio, um colar de ouro, mas todo mundo traz às vezes até 2 celulares. Então, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, ele trouxe que quase 1 milhão de aparelhos celulares foram roubados no Brasil em 2022. Então, a gente, ali em janeiro, conversou, pegou essa diretriz com o secretário. Eu tenho várias frentes de trabalho, vou combater a organização criminosa, criou o Draco, interiorizou o Draco para isso, mas, além da situação das facções, eu tenho um problema que ataca todas as famílias, especialmente as famílias de baixa renda.
que vão ter que pegar ônibus para trabalhar, ir de moto, ir no seu carro popular, não moram em condomínio fechado, que é ser vítima do roubo. Tu imagina o cara que ele faz entrega pro iFood, compra parcelado um celular para poder trabalhar e ele é vítima de um roubo. Alguém leva a moto, leva o celular, leva a dignidade e leva o pão do cara, porque ele vai trabalhar Isso como? que você está falando é muito sensível, porque nós, como você falou, profissionais da área superior, cara, é chato, vão roubar um telefone meu, tem aqui minhas No contas mesmo no dia banco, você vai na loja e compra no um mesmo dia eu novo. vou comprar outro, vou ter um transtorno Tem dinheiro grande, sobrando? Não tem, não tá sobrando, mas tem condição. tem condição. Eu vou ter um transtorno, vou ter que bloquear as contas, vou ver se meu chip tá travado, não tá, se verificação de segurança, fazer os procedimentos de segurança, mas tendo dinheiro vivo ou não tendo, eu vou comprar o telefone. Isso é fato. Mas aí quando você coloca... O cara que tem o ganha-pão. Imagina quantos caras, e agora, 2024, quem estiver ouvindo, nós vamos atacar roubo e furto de veículo igual a gente fez com o celular. Eu ia perguntar qual é o plano de 2024. Quem é ladrão de moto e de carro pode esperar a mesma pancada. Então o que que acontece? Tu imagina você comprar uma moto parcelada para fazer entrega e alguém te roubar, cara. Então assim, a gente discutiu no começo do ano. E aí o que que eu falo? É sempre a tecnologia aliada à revisão de processo de trabalho. Tecnologia sozinha, ela não vai resolver problema nenhum. Claro. Então o secretário detectou isso como problema, reuniu com a equipe dele e disse: eu quero que a gente vire o jogo. A expressão dele foi essa, vire o jogo. Então esse crime, o roubo a transeunte, o roubo de celular, é um crime de volume, certo? Uhum. Então eu não consigo virar o jogo em cima de algo que tem um volume muito alto se eu não reinventar minha forma de trabalhar. Se eu não for na raiz. Porque antes o que que eu tinha? Uma ocorrência, uma ação policial. Então, roubam um celular, eu vou fazer uma investigação para recuperar um celular. É o famoso enxugar gelo. No 1 para 1, como é que eu viro o jogo? Nunca. Não viro o jogo. Então aí a gente foi revisar o processo de trabalho e jogar tecnologia em cima. Então entraram o time dos policiais que entendem de tecnologia. A gente tem uma gerência de projetos em tecnologia da informação na diretoria de inteligência. E a gente foi pensar em como mudar o jogo. Pode dar um exemplo de uma coisa que não se fazia antes, se faz agora, que pode ter ajudado, você contribuído fundamentalmente para virar o jogo? Um protocolo. Olhar e analisar os dados relacionados a 100% das ocorrências de roubo e furto de celular no Piauí. Então, logo isso vai mudar. Logo outros estados da federação vão poder afirmar: eu analiso, eu vou atrás, eu pratico atos de investigação em 100% dos boletins de roubo e furto de celular. Hoje, por enquanto, só um estado consegue afirmar isso. Mas logo vários outros vão conseguir. Então foi essa a virada de jogo. O que a gente fez? Usou algumas tecnologias como ciência de dados, programação em Python, para poder analisar esse dado completo com as ordens judiciais devidas, acrescentar novas camadas de dado em cima e virar o jogo. Então onde eu tinha muito volume, eu jogo programação, ciência de dados e consigo trabalhar esse volume. O operador humano ia dar conta disso? Nunca. Não ia. Nunca. Você podia chamar mais 200 delegados, 500 agentes, resolve. 500 escrivães, não resolve. Então quando você alia o bom profissional às novas tecnologias, aí o jogo começou a virar. Então de repente a gente começa a enviar intimações em massa no WhatsApp, a trazer gente de volta. Precisamos aumentar a equipe relacionada a isso? Precisamos. Então, toda essa parte de campo, o trabalho, que é liderado pelo delegado Matheus Zanata, é importantíssimo. Assim, só tecnologia não resolve. Aí a gente foi por uma solução total. Então, eu tenho um aspecto, que é localizar esse objeto roubado ou furtado. Na hora que eu vou olhar a trilha desse objeto, o que aconteceu com ele, em que mãos ele passou, eu começo a entender a cadeia do crime. Isso o Piauí hoje tem rastreado todo o trajeto do telefone que foi roubado. E isso, furtado, roubado, enfim. E isso acontece por meio da implementação da tecnologia que vocês colocaram. Exatamente. O que é que você pode colocar pra gente aqui, sem prejudicar a investigação sobre isso? O que a gente pode colocar são os resultados. Março de 2024.
comparado com março de 2023, nós reduzimos 50% dos roubos de celulares na capital Teresina. Não tem uma capital no Brasil que consiga afirmar isso, que reduziu a metade a quantidade de roubos que acontecem num dia. Então, se em março de 24, em determinado dia, uma sexta-feira, aconteceram 44 roubos em Teresina, esse ano foram só 22. Então, assim, é uma política que é bastante efetiva, agora porque ela envolveu tecnologia e revisão dos processos de trabalho. Então, assim, o Zanata foi pensar em novas estratégias. Eu tenho um lojista que ele está vendendo de maneira reiterada aparelho roubado. Então, ele foi pedir autorização judicial para interditar aquele estabelecimento. Eu não posso dizer o nome aqui, mas já me veio na cabeça na hora. Alguns empresários chegaram a ser presos preventivamente, Sim. mas nenhum que tenha vendido apenas um aparelho ou apenas uma vez. Então, assim, a gente tem que enfrentar toda essa cadeia criminosa. Tem uns aí, eles não estão ouvindo aqui, mas estão circulando por Teresina, não vão estar ouvindo uma conversa dessa. Ou vamos querer que fecharam porta de loja e estão vendendo na OLX. Viu? Já já chega. Conversa. Meu amigo enquadra aqui é ligeiro. Já a gente conversa. Então são várias estratégias de trabalho. Essas intimações em massa para recuperar os aparelhos, a análise do comércio formal e informal, onde o aparelho roubado ou furtado transita. Muitos aparelhos que vão para fora do estado, a gente chegou a fazer operações no Pará e no Ceará para entender esse fluxo, entender como aquele objeto chega lá. Começamos a fazer abordagens em ônibus agora para já recuperar aparelhos. 2 semanas atrás, abordamos uma mulher com 43 aparelhos roubados. Então é algo que o pessoal sempre fez aqui. Eu tenho um show em Teresina, eu faço furto ali no show, junto de 50 aparelhos, coloco num ônibus para pela via rodoviária ir para o Ceará e para outro local. Sempre fizeram isso. Agora nós estamos pegando. Com a inteligência artificial, com a tecnologia, com a reconstrução das estratégias, vocês conseguem rastrear os aparelhos. E por isso, se a gente consegue rastrear, a gente consegue impedir que ele fuja. É isso? Ou ele pode até ir para outro estado, mas a gente vai pegar lá. E, enfim, o bom é que, além de recuperar esse bem para a vítima, hoje a gente já entregou mais de 6 mil aparelhos celulares para famílias piauienses. Então, isso aí é impagável. Você pegar uma pessoa e dizer, isso aqui você pagou, é seu, tá aqui de volta, o Estado recuperou para você. E quem comprou e estava no uso daquele bem, tá ali num TCO de receptação, vai ter que prestar contas ao Poder Judiciário e ver como tudo é uma cadeia. Então a gente tá fazendo milhares de TCOs de receptação. A gente está aí afogando o juizado especial. Então o judiciário ele com certeza vai dar a resposta, porque o TJ do Piauí está investindo muito em tecnologia também. O judiciário vai dar uma resposta junto com o Ministério Público, como eu rodo esses milhares de TCOs. Então são pessoas que vão ter que fazer uma transação penal para poder ali finalizar aquele procedimento criminal. É muito simples você não passar por isso. Comprar um aparelho celular sem caixa, sem um acessório, no valor abaixo de mercado, não, no Piauí não vale a pena. Deveria não ser no Brasil inteiro, mas no Piauí já com certeza não vale a pena. Já vai ser. Pronto. Mas você falou aqui que é um efeito em cadeia. A gente pode... Eu vi muita gente dizer, mas é um celular, cara, é R$1.000, é R$500, é R$2.000. É muito pouco, é muito pequeno. Mas eu queria que você falasse o efeito dominó que isso gera. Porque esses crimes, eles alimentam outros maiores. Cara, vamos ficar só neles, para o pessoal entender. O roubo é um crime violento. Alguém pega uma arma de fogo, bota na sua cabeça. O roubo é mediante violência ou grave ameaça. Ano passado, a gente teve em Teresina, na Zona Leste, um estudante que foi morto por causa de um celular. Quando acontece uma situação dessa, o nosso secretário fica mal, a equipe fica mal, a gente não para. Então, por mais que a gente prenda o autor, apresente à justiça, responsabilize, nada tira a dor dessa família. Então, cada roubo simples... numa calçada, na entrada de uma loja, ele pode virar um latrocínio.
Então, assim, 2023 a gente reduziu em mais de 20% os latrocínios comparados com 2022. 2024 eu não sei em quanto vai chegar nesse número, mas assim, a gente está poupando a violência. A gente está poupando vidas e poupando traumas. Você ter uma arma apontada para sua cabeça, você ter ali a sua propriedade violada, é muito traumático. Quem já passou por isso sabe. Então, eu já fui vítima de roubo, eu não nasci policial. Também já. Então, é muito ruim. E foi de um celular e com arma na barriga. Exatamente, na porta de casa. Já pensou? Exatamente. Graças a Deus que está diminuindo. Isso é verdade. Ainda tem muito a ser feito, ainda pode diminuir bem mais. Você falou aí que o plano agora são os carros, né? Como é Isso. que é aí? E como é que é aí? Claro, sempre reforçando essa ressalva, o que pode ser dito. Eu não tô aqui para não tô aqui de infiltrado, né? A gente tem uma série de desafios, tem desafios que já estão em andamento, como por exemplo o combate às facções criminosas e todo o crime violento relacionado a elas, como essas execuções, e isso foi muito exitoso em 2023. Combate a roubo e furto de celulares também exitoso, e a gente vai iniciar agora um programa de combate a roubo e furto de veículos, né? Uma solução total, que vai envolver polícia civil, polícia militar, órgãos de fiscalização, porque quando eu roubo um objeto, o meu interesse é que aquele objeto tem valor econômico e de alguma forma eu vou recolocá-lo no mercado, ou inteiro, ou desmanchado em peças. Então, enfim, a gente vai de alguma forma replicar esse trabalho no que diz respeito a veículos, né? Acochar esse mercado de veículos, né? O mercado formal e informal, para que a gente só tenha nesse mercado veículos regulares. Pronto. Agora que eu quero te fazer uma pergunta aqui. Você já assistiu Minority Report? Minority Report? Faz muito tempo. Um filme antigo. Né? Para quem não assistiu, esse é um filme de, se eu não me engano, 2004. Um filme do Tom Cruise. Acho que o diretor é o Spielberg. Enfim, esse filme ele trata da utilização de máquinas, da inteligência artificial, vamos dizer assim, vamos chamar assim, mas da utilização de máquinas, de tecnologia para prever crimes. Eu não estou falando aqui de um projeto de reconhecimento facial, porque isso já é, vamos dizer assim, já existe aos montes, já tá fácil. Inclusive, se você quiser procurar, tem um documentário no Netflix, chama Coded Bias, que fala sobre isso, sobre na Inglaterra, como a inteligência, o reconhecimento facial tem ajudado a polícia no combate ao crime e, claro, o efeito colateral disso, que é o viés discriminatório, né? Acentuado, porque a máquina ela aprende mais, ela reconhece melhor faces brancas, nenhuma novidade, e homens, nenhuma novidade, ou seja, as minorias elas estão sendo, como é que eu posso dizer, discriminadas, né? Está sendo acentuada a discriminação. Eu estou falando disso, eu estou falando no Minority Report, o que existe é uma prevenção a um crime. Não é você roubou o celular e eu vou usar o reconhecimento facial para procurar você pela rua. Não. No Minority Report, a máquina prevê um crime que vai acontecer. É um filme de 2004. Né? Agora, em 2024, eu vi que o governador de São Paulo, Tarcísio, quer fazer alguma coisa muito parecida. Ele está implementando, a notícia de fevereiro ou março, acho, está implementando uma política que vai, por meio de inteligência artificial, sondar, detectar movimentações em determinados lugares com o objetivo de prevenir um crime. É mais ou menos o que o filme diz. O filme aponta para o policial, para o Tom Cruise, que é o policial, qual é o crime que vai acontecer, quem vai sofrer o crime e que horas ele vai sofrer o crime. O trabalho do policial no filme é descobrir a circunstância e o local. E ele recebe uma filmagem como preditivo. Vai ser assim. O fulano vai morrer, quem vai matar... Quem vai morrer o João, quem vai matar a Maria... Tá aqui o nome da vítima e tá aqui a imagem. Vai ser assim. O policial vai lá, acessa as imagens, isso no filme, descobre onde é, ele tem um cronômetro que diz quanto tempo ele tem que chegar. Essa é a premissa do filme. Por esse projeto do Tarcísio, a gente não encontra muitas informações ainda,
mas é algo muito parecido com isso. E aí eu te pergunto, como policial, como é que você enxerga isso? Se existe alguma coisa parecida aqui no Piauí, o que a gente pode, o que você pode comentar pra gente sobre isso? Pronto, Berto, a gente tem que separar bem aí, assim, o lance do Minority Report, ele tem o aspecto da fantasia, Claro. né? Então ele traz ali a futurologia e ele traz a responsabilização do agente delitivo pelo crime que ele ainda não cometeu. Porque que é o se é num paradoxo tempo futuro, metafísico do isso. filme. A discussão. Então, Peraí, você vai prender o cara se por um ele crime de fato que ele não fez, você evitou. Isso. Então não tem como a gente falar nessa responsabilização Perfeito. jurídica. E aí, Minority Report de lado, o que eu acredito que o governador Tarcísio falou que vai fazer lá no estado de São Paulo, a gente começou a fazer aqui no ano passado. É básico e é simples com essas novas tecnologias que a gente tem. Pega o conceito de Smart Cities. Então você tem uma cidade inteligente com tudo ali produzindo dados. Câmeras inteligentes, ônibus, metrô, você está contando as pessoas que entram no metrô. Então, todos são dados que podem ser produzidos. Por exemplo, no Data SSP, que é esse núcleo de estudos avançados em segurança pública, a gente tem um projeto em andamento que ele casa IoT, dados de Internet of Things, com inteligência artificial. A internet das coisas para o público. Explica aí. Então, a gente tem tudo hiperconectado hoje. Geladeira conectada, smartwatch. A gente tem uma série de itens conectados gerando informação. Carros são conectados à internet hoje, ônibus conectados à internet, tudo isso gera informação. Então o governador fez um investimento muito forte ano passado na segurança pública, que foi criar do zero uma estrutura de radiocomunicação digital segura para as forças de segurança. Um investimento de 45 milhões de reais em 2 anos. Então hoje eu tenho o geoposicionamento da tropa, da Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Civil. Então o operador que está com o rádio no ombro, que está com o rádio no veículo, eu tenho o geoposicionamento dele no mundo. Então eu consigo, quem sabe, ver se aquele policiamento vai ser efetivo, aquela rota que a viatura vai fazer, cotejando com os dados georreferenciados de ocorrências registradas no dia anterior. Então eu posso fazer esse cálculo matemático todo dia. Agora, quantos estudantes de matemática eu ia precisar para recalcular isso a cada meia hora? Ou recalcular isso meio-dia para orientar melhor o policiamento? Então, se eu usar uma IA, eu consigo estar com isso no automático. Então é um projeto que a gente já iniciou em 2023, até o final do ano a gente quer estar ele maduro, então eu só uso tecnologia para melhorar o meu processo decisório. E aí não entra futurologia, não entra... A gente não tem ainda, no que a gente está fazendo, a gente não quer nem fazer uma análise preditiva. A gente quer só olhar o nosso passado, entender o dado que eu tenho e conectar ele com o presente. Conecto ele com o presente e eu vou orientando melhor o meu policiamento ostensivo, eu vou orientando melhor a instalação de câmeras na cidade. Então, um gestor, seja da segurança pública ou um novo prefeito de uma capital, ele não pode tirar da cabeça dele uma política pública, ele não pode tirar ela do bolso ou do achismo. Então, eu vou investir em câmeras de segurança na capital Teresina. Então, eu tenho que pegar dados e ver onde é melhor colocar as câmeras na Zona Sul. Como eu vou melhor recuperar veículos, por onde esses veículos que são roubados estão andando. Então eu tenho que ter dados sobre isso e fazer cálculos em cima desses dados. E aí é onde entra a IA. Nada demais, não é o futuro, é o presente. A gente pode até falar que é o passado, porque a gente começou em 2023, então assim, é passado, é presente, e o Piauí, hoje ele não deve a nenhum estado-nação do mundo no que diz respeito a isso, a pensar em inovação e a inovar dentro de casa. Esse é o caminho que a gente tem que continuar seguindo. Eu oriento o pessoal que está assistindo a gente a se interar sobre isso, sobre essas novas tecnologias. Você vê, o estado do Piauí está criando agora uma secretaria de inteligência artificial e economia digital. Fantástico. Primeiro estado brasileiro a fazer isso. Então observem duas coisas. Fantástico. IA não é de outro mundo, é cálculo matemático, é automação e economia digital. O que o governador falou nesse lançamento? Ele diz, a gente vai investir no que a gente tem de melhor, que são os nossos cérebros. E aí, historicamente, no Piauí, bons cérebros eu encaminhava para o direito ou para a saúde.
Medicina e Então a gente tem grandes expoentes aí da medicina do direito no Brasil que são piauienses. E se eu direciono esses cérebros para engenharia, para tecnologia da informação, para matemática, para produzir tecnologia, cibersegurança, desenvolvimento de software, eu posso virar o jogo na prestação de serviços aqui no estado. Isso é uma tecla que eu gosto de bater e eu acho que eu vou falar isso aqui em todos os episódios, mas eu vou repetir. A gente tem que entender, a gente tem que internalizar que inteligência artificial não é ferramenta, não é brinquedo, é política pública. As pessoas, eu vi algumas pessoas criticando, mas tinha que investir em saúde, em educação, tinha que aumentar o dinheiro da secretaria, aumentar o salário do servidor. Não que isso, enfim, as pessoas têm o direito de ter as queixas dela, mas investir em inteligência artificial, criar uma pasta, enfim, ter uma política, sendo uma pasta ou não, ter uma política de investimento em inteligência artificial não exclui o investimento nos outros. Na verdade, é o contrário, auxilia. E eu acredito que a mensagem que o governador quer passar é essa. Quando ele cria uma secretaria, ele diz, olha, esse tema vai ser transversal. Então, todas as secretarias vão estar ali dialogando com esse tema. A gente tem um projeto gigante aqui de telemedicina na saúde pública. Olha a economia que eu gero. A gente teve em 2023 algo assim, não tem a ver com segurança, mas chama a minha atenção porque tem a ver com tecnologia. Claro. E a interseção aqui é direito e tecnologia. A Secretaria de Saúde fez um estudo que viu que muitas das filas, muitas das posições que eu tinha em fila aguardando consulta na saúde pública eram retornos para uma receita. E aí como que eu zero essa fila? Receita, tecnologia. A receita não precisa botar na mesma fila, né? Posso e aí eu posso, é um retorno, é algo simples, eu posso... Então você vai usando ferramenta tecnológica para poder zerar gargalos. Então isso está acontecendo na saúde, está acontecendo na educação. Foi anunciado agora um treinamento em IA para os alunos de escola pública. Sim. Um projeto... Parceria com o Google, né? Um projeto em parceria com o Google, que é uma gigante da IA hoje também, é uma gigante tech, né? É uma big tech, mas também está gigante, é uma das empresas que lidera essa revolução de inteligência artificial. E aí ela vai vir e treinar 100 mil alunos de escola pública do Piauí. Então se a gente investe nesses cérebros, com certeza a gente vai colher retorno. E se o Estado está investindo num ecossistema de economia digital, esse ecossistema de economia digital vai precisar de advogados, de profissionais de marketing. Todo mundo tem que entender de inteligência artificial. Todo mundo tem que manusear. Todo mundo tem que se reinventar. Todo mundo tem que estar inserido. Bom, pra gente encerrar aqui, vamos dizer assim, uma brincadeira, um exercício aqui de futurologia, né? Como é que você vê, mais uma vez, um exercício de futurologia, uma brincadeira, não tem compromisso com acerto aqui. Como é que você enxerga a segurança pública com a inteligência artificial em 50 anos? Você acha que você vai ver o Robocop igual a gente via nos anos 80, 90? Cara, eu não consigo arriscar 50 anos, porque é uma janela muito longa para mudanças muito rápidas que a gente está vendo. Então me permite diminuir a janela. Eu converso muito com a minha esposa, que é médica, digo, meu bem, em vida a gente ainda vai ver algo que eu via em desenho animado quando era criança. Eu aposto que em vida a gente ainda vai ver órgão biônico. Então a gente vai ver uma longevidade muito maior das pessoas. Agora vamos para uma janela de 10 a 15 anos na segurança pública. O que a gente vai ver? Automação das tarefas básicas, um amarramento dos processos de trabalho do ponto de vista da eficiência. Então a viatura vai passar onde ela deve passar, o profissional de segurança pública vai falar para o cidadão só o que a lei permite. Ele vai errar menos na coleta de dados, porque muita coisa vai estar automatizada. Então assim, eu vou ter um afiamento do serviço de segurança pública, eu vou ter uma entrega de resultado melhor. O que hoje é solto, a gente tem aquela ideia de serviço público é ruim, não é verdade? Sim. É uma ideia, uma regra geral, porque assim, eu não tenho concorrência, eu não tenho... produtividade, enfim, eu ganho trabalhando bem ou mal, né? Isso vai mudar. Então essa ideia do serviço público ineficiente e ruim, eu não tenho nenhuma dúvida que ela vai ficar para trás nessa janela de 10 a 15 anos. Então, processo judicial no Brasil, a gente sabe que o processo judicial, essa é a minha impressão,
ele não é eficiente, ele não é célere. A gente tem dificuldade de terminar esses processos judiciais e eu acho que esse é um ponto que vai ser vencido no Brasil. Eu acredito que o judiciário brasileiro vai vencer esse ponto também numa janela de 10 a 15 anos. Ele vai tanto usar a tecnologia para poder terminar os processos, quanto ele vai revisar processos de trabalho, ele vai revisar o que é necessário ou o que é adequado no processo, para que, enfim, eu tenha a entrega da prestação jurisdicional definitiva. Então, eu vejo um cenário muito bom para a segurança pública em 10 a 15 anos. Porque segurança é serviço de polícia, que a gente falou, também, mas ela é educação e poder judiciário fazendo a sua entrega. Verdade. Meu amigo, mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pela aula aqui que você nos deu. Gostei demais aqui de saber que... Eu não vou mais perguntar mais de São Paulo. Agora eu vou perguntar o que você acha do projeto do Piauí que está fazendo isso. Porque o Piauí começou a fazer primeiro, né? Então, mais uma vez, Anchieta, eu te agradeço, te parabenizo como cidadão piauiense, como um amigo que eu tenho, um profissional que eu admiro. Berto, meu irmão, eu agradeço o teu convite, muito bom vir aqui conversar sobre direito, tecnologia, sobre o Piauí. A gente realmente está vivendo um momento único na sociedade como um todo e especialmente aqui no estado. Estou à disposição para vir sempre. Quem está aí assistindo a gente, tem alguma ideia interessante, pode colaborar com a segurança, manda para mim nas redes sociais. Estou à sua disposição. Pode deixar suas redes sociais aí, pessoal. Pronto, lança aí, né, o arroba. Então, Anchieta Neri. Pronto. No Instagram e no X. Eu já me acostumei, agora eu não falo mais Twitter. Não já fala tô mais falando Twitter. X. Pronto. Se você gostou, deixa aqui seu like, compartilhe, comenta, mostra para os seus amigos que você tem que ver, avisa para a galera que tá pensando em roubar carro no Piauí, não vai ter isso mais não, viu? 2024, o delegado já deu o papo aqui que isso vai acabar. E vão chegar em vocês, cuidado. Bom, valeu, até o próximo episódio.